Olá, sou o professor Rubens Ramos. Nesta aula vamos ver os juros em ação, nos chamados regimes de capitalização. Vamos aprender os dois principais sistemas de cálculo de juros, os chamados juros simples e juros compostos. Vamos aqui então rever as equações financeiras fundamentais e como elas se desdobram na forma de juros simples e na forma de juros compostos. As equações fundamentais são de cálculo do valor futuro, com base no valor presente e na taxa de juros, um valor presente com base no valor futuro na taxa de desconto, que é igual à taxa de juros, e o eventual cálculo da taxa de juros dado o valor futuro e o valor presente. Vamos ver então os chamados regimes de capitalização. Capitalizar é aumentar o capital. Há duas formas básicas, a forma chamada simples, nas quais os juros incidem apenas sobre o valor principal do capital, chamado juros simples, e na composta, onde os juros incidem sobre o principal acumulado a cada momento pelos juros do período. São chamados juros compostos. Vamos então entender como funciona o sistema de juros simples. Como dito antes, a taxa de juros, os juros, incidem apenas sobre o valor emprestado do capital ou valor principal. Assim como vemos na figura, sobre o valor principal, que é constante, incidem a cada período a taxa de juros, gerando juros, que também acabam por ser constantes. Por isso, chamamos disso de sistema de juros simples. Vamos ver um breve exemplo numérico. Digamos que temos um valor emprestado de R$1.000, que é o valor presente, a uma taxa de juros anual de 10%. E o prazo do empréstimo para pagamento em 2 anos. Quer dizer, em 2 anos, ao final de 2 anos, o empréstimo terá que ser pago com os juros. Então, os juros do primeiro ano são a taxa de juros vezes o valor presente, que vai dar R$100. No segundo ano, a mesma taxa de juros sobre o valor presente, por definição, que dá R$100. Os juros totais, então, são a soma dos juros dos 2 anos, dá R$200. E o valor devido a ser pago ao final do segundo ano é o valor presente inicial, 1.000, mais os juros 200, que dá R$1.200. Vamos então deduzir aqui uma equação matemática geral para o cálculo de valor futuro, dado um valor presente qualquer, uma taxa de juros qualquer e um período n qualquer. Então, no tempo zero, o valor futuro, zero, é igual a VP, dado que no presente, o valor futuro desse mesmo tempo é o próprio valor presente. Após um período, o valor futuro é o valor presente mais a taxa de juros sobre o valor presente. No período 2, o valor futuro 2 é o valor futuro 1, mais o valor presente inicial vezes taxa de juros, pela definição. O que acaba resultando, vemos aqui, numa fórmula do tipo valor presente vezes 1 mais 2i. Observe então que para o N2 temos a equação do tipo 1 mais 2i. Fazendo uma análise então para n igual a n e compondo os termos, vamos chegar ao final que, e você pode desenvolver isso pessoalmente aí num papel, o valor futuro no tempo n vai ser o valor presente vezes 1 mais ni, ou seja, vezes 1 mais n vezes n períodos, a quantidade de juros que são cobrados, dado que são constantes. Chegamos então a uma versão mais genérica das equações fundamentais de finanças com base em juros simples. Valor futuro igual ao valor presente vezes 1 mais n, número de períodos, número de anos, vezes i, taxa de juros anual. O valor presente igual ao valor futuro sobre 1 mais ni. E a taxa de juros é a relação entre o valor futuro e presente menos 1 sobre n. Então, temos um caso genérico das equações financeiras com base no regime de capitalização simples. Vejamos agora o caso de juros compostos. Em juros compostos, a cada período, os juros são somados ao capital principal, acumulando capital. E os juros novos de cada período são incidentes sobre esse valor acumulado. Então, ocorrem uns juros que incidem sobre o principal e sobre juros anteriores, o chamado juros sobre juros. Vamos ver como isso funciona também numericamente. Então, vamos ao mesmo caso, R$1.000 de valor de capital, o valor emprestado, período a pagar ao final de 2 anos e a taxa de juros anual de 10%. Então, os juros do primeiro ano, a taxa de juros, vezes o capital inicial, 100. Observe que aqui o valor é similar a juros simples. Mas aqui entra a fórmula de cálculo composto, onde o valor devido no final do primeiro ano é o juros
daquele primeiro ano mais o valor inicial, o valor presente dá 1.100. Então a taxa de juros do segundo ano, ou os juros do segundo ano, vão incidir sobre o valor acumulado do primeiro ano, resultando então um valor superior. O valor final, então, devido no final do ano, torna-se 1.210, que é diferente daquele valor inicial, no caso de juros. Fazendo também uma tentativa de buscar uma equação geral para juros compostos, vamos tentar buscar aqui o valor futuro com base em juros compostos. Então, o valor futuro no presente é o mesmo valor presente, como vimos. O valor futuro no tempo 1 tem a mesma equação de juros simples, mas o valor futuro no tempo 2 já muda isso, que é ao substituir, por exemplo, a taxa de juros que incide sobre o valor final do ano 1, temos ao final uma equação do tipo VP igual a 1 mais I ao quadrado no tempo 2. Observe então que há uma progressão geométrica multiplicativa a cada período. Você pode me dar uma parada e ver aqui como desenvolver essa equação. E ao final vamos ter a equação geral do tipo valor final no tempo n qualquer é igual ao valor presente vezes 1 mais I elevado a n. Temos então as equações fundamentais de finanças na forma de juros compostos. As equações são as que realmente serão usadas, as mais usadas para cálculo financeiro. Então, valor futuro é igual ao valor presente vezes 1 mais I elevado a n. Valor presente é valor futuro sobre 1 mais I elevado a n. E I pode ser obtido pela raiz n de VF sobre VP menos 1. Observe então que juros compostos serão sempre maiores que juros simples para o caso de n maior que 1. E como um desafio matemático, prove que para todo n inteiro positivo e todo i positivo, se n igual a 1, 1 mais i elevado a n é igual a 1 mais ni, e se n maior que 1, 1 mais i elevado a n é maior que 1 mais ni. Bom exercício. É assim, se formos comparar os valores numéricos do nosso exercício, vemos que no caso de juros simples, os juros simples são R$200 nos 2 anos, e a taxa de juros final acaba sendo 20%, ao ano 10%, 200 sobre 1.000 sobre o VP. E juros compostos resultam em juros de R$210 e uma taxa de juros final em 2 anos de 21%. Então, o valor final em juros compostos e os juros compostos acabam sendo maiores que os juros simples. Temos assim as equações fundamentais de finanças que temos visto. Na forma genérica, seja aplicada a juros simples, onde o n, a quantidade de períodos, é multiplicativa, seja aplicada a juros compostos, onde o n é exponencial. Vemos então que uma diferença importante de juros compostos na medida que esses juros geram juros maiores do que os juros simples. Essa então foi a aula sobre regimes de capitalização simples e composta. Os juros compostos são a base de praticamente tudo que se faz em finanças hoje em dia. Assegure-se que você compreendeu bem essa aula para seguir em frente. O seu professor Rubens Ramos, obrigado pela atenção.